Conferência ditada pelo venerável mestre Samael Aunveor, intitulada Como Aprender a Escutar. Antes de tudo, se faz necessário saber escutar. Na verdade, muito raros são os que sabem escutar. Comumente, quando alguém escuta, não escuta, porque seu eu, seu ego, traduz tudo o que escuta à sua própria linguagem, à sua própria idiosincrasia psicológica, dentro de seu critério e, enfim, não escuta. A pessoa, para poder aprender a escutar, deve, antes de tudo, despertar consciência. Como alguém que tem a consciência adormecida poderia escutar psicologicamente? Para saber escutar, há que estar presente. E me pergunto a mim mesmo e pergunto a vocês: estão seguros, os que estão aqui presentes, estão seguros de que a estas horas vocês não estarão vagando por suas casas, por sua loja ou no campo, ou em algum lugar de sua simpatia? Sempre vemos as pessoas sentadas, aparentemente escutando. Porém, como poderia escutar quem não está em casa? Comumente, quando se fala de gnose, aqueles que aparentemente escutam, não escutam, fogem espavoridos. Vão daqui para lá e dali para cá. Viajam pela cidade psicológica interior. Recordemos que dentro de cada um de nós tem um país psicológico, uma cidade psicológica. Uma coisa é um lugar do mundo físico e outra coisa é o lugar psicológico onde nós estamos situados. Em que lugar estaremos localizados agora mesmo? Vocês dirão que aqui poderia ser, poderia não ser. A realidade é que é difícil saber escutar, porque geralmente o que escuta escapa, viaja pelo seu país psicológico, foge em qualquer direção. Afinal, não está em casa. E não estando em casa, quem escutaria? A personalidade humana, verdadeiramente, ela não sabe escutar. O corpo físico, esse não é mais que um instrumento. Quem escutaria então? Quando alguém fala a outra pessoa, e isto digo muito especialmente aos nossos missionários, crê que está um pouco alerta, mas as pessoas fogem quando nos escutam. Quando aparentemente escutam, não estão em casa. Há também pessoas que estão muito cheias de si mesmas. Essas pessoas não querem escutar a palavra. Não têm um lugar vazio, um lugarzinho para a nossa palavra. Estão muito cheias de si mesmas, de suas presunções, de seus orgulhos, de suas vaidades, de suas teorias, etc. E então a palavra não tem onde entrar. Onde entraria se essas pessoas estão cheias de si mesmas? Recordemos a Jesus e seu nascimento. Seus pais, dirigindo-se ao censo citado por Herodes, não acharam na estalagem um lugar vazio. Então, não há na taberna interior, se é que se pode dar esse nome, um lugar vazio para a palavra. Está ocupada. A taberna está ocupada. A estalagem. Quão grave é isso? Nós devemos ter a tigela do Buda para cima, o pote, para receber a palavra. Mas em vez de fazer isso, as pessoas colocam o pote para baixo. Seria necessário reconhecer, pois, nossa própria nulidade e miséria interior, para que restasse na tigela, na xícara, no pote, um lugar sim para a palavra. E mais, como estamos cheios de si mesmos, como a palavra poderia entrar em nós? Ou, em outros termos, como poderíamos aprender a escutar desde o ponto de vista psicológico? Porque saber escutar logicamente, ou saber escutar, diríamos, fisicamente, é coisa relativamente fácil, mas psicologicamente, quão difícil é saber escutar. Há que estar em atitude receptiva com a tigela para cima, aguardando o alimento, ou o pote, ou a xícara, falando ao estilo búdico. Mas se a tigela está voltada para baixo, como o alimento pode entrar em nós? Como poderíamos recebê-lo? Estes que estão cheios de orgulho, de autossuficiência, esses que estão recheados de teorias, vocês creem que se encontram no estado preciso para poder receber a palavra? Antes de tudo, temos que reconhecer nossa própria nulidade e miséria interior, antes de poder receber o alimento da palavra. E não é possível receber esse alimento se não sabemos escutar. Pois se temos escutado uma palavra anteriormente milhares e até milhões de vezes, cremos que já a conhecemos, que já a sabemos, que já a escutamos.
mas na realidade, de verdade, não tínhamos escutado esta palavra. Qualquer dia destes, ouvimos-la e nos soa como algo novo. Mas se a tínhamos escutado milhares de vezes, por que nos soa como algo novo? Porque sempre a havíamos escutado com a consciência adormecida. E um dia qualquer, tivemos a sorte de escutá-la com a consciência desperta. E aí, nos soa como algo novo. Vejam vocês quão difícil é saber escutar. Vejam vocês quão trabalhoso é. Necessita-se, antes de tudo, ser conscientes, se é que queremos saber escutar. Recordemos aquela tentação de Jesus no deserto, quando Satã lhe dizia: todos estes reinos do mundo te entregarei, se te ajoelhares e me adorares. Eis aí a tentação. Pedia-se a Jesus, o Cristo, que colocasse a tigela de boca para baixo, que não a colocasse para cima, para receber a palavra interior que vem do alto, mas que a colocasse para baixo, para escutar as coisas externas, para escutar, pois, o mundo dos sentidos externos. De maneira que Jesus não caiu, porque o grande Kabir não caiu, porque ele estava sempre alerta e vigilante, como vigia em época de guerra. Tinha a tigela para cima, não para baixo. Estava aguardando receber a palavra. Porém, se ele tivesse caído em tentação, quer dizer, se tivesse colocado a tigela, o pote, para baixo, teria escutado palavras externas, coisas que vêm de fora, coisas do mundo. Não haveria sido capaz de escutar psicologicamente. Assim, meus queridos irmãos, nós temos que nos tornar cada vez mais receptivos à palavra. Devemos aprender a escutar psicologicamente. Mas, repito, como se poderia escutar se estamos fora de casa? Para poder escutar, há que estar em casa. E quais são os que estão fora de casa? Pois todos os inconscientes. Vocês podem estar seguros de que neste momento estão me escutando? Poderiam assegurá-lo? Vocês poderiam assegurar-me neste momento ou jurar de que vocês estão aqui, íntegros, que não estão vagando por outros lugares? A crua realidade dos fatos é que, quando escutam, as pessoas não escutam, porque andam por outros lugares, não estão em casa, vagam. Porque as pessoas, os seres humanos, não recordam suas existências anteriores. Mas como as vão recordar se não estão em casa? Pode alguém recordar acaso o que não experimentou? Estar em casa, quem sabe o que é estar em casa? Refiro-me a esta casa, à pessoa humana. Normalmente o ser está fora de casa. Então, como poderíamos recordar as existências passadas se sempre estivemos fora de casa? Há duas coisas capitais em nossos estudos gnósticos. Primeira, a recordação de si mesmos, quer dizer, de nosso próprio ser. E segunda, relaxamento do corpo. Recordar-se a si mesmo e relaxar o corpo, devemos fazê-lo continuamente. Recordem que o corpo sempre está em tensão, os nervos em tensão, os músculos. Há necessidade de aprender a recordar-se a si mesmo e relaxar o corpo. Eu o faço continuamente, todos os dias. O recordo de mim mesmo e relaxar o corpo, quer seja em uma cama ou onde seja. Isso é indispensável. Ir dia a dia recordando-nos cada vez mais e mais de si mesmos, quer dizer, de nosso próprio ser. Por esquecimento do ser, na realidade e de verdade, as pessoas cometem muitos erros e têm tantas teorias equivocadas. Se Laplace, o grande astrônomo e matemático francês, não houvesse se esquecido de si mesmo, de seu próprio ser, não haveria concebido jamais em sua mente essa teoria, a famosa teoria de Laplace. Essa teoria falsa, absurda, completamente absurda. Quando Laplace apresentou sua teoria a Napoleão Bonaparte, explicando-lhe como de uma nebulosa sai um planeta ou um sistema solar, então Napoleão lhe disse: "E qual é o posto que haveis deixado para Deus?" Cinicamente respondeu: "Não, senhor, eu não necessitei de Deus para elaborar minha teoria." Vejam vocês a autossuficiência. É precisamente pelo mesmo motivo, porque se esqueceu de seu ser interior, que pôde elaborar essa teoria falsa. Porque há nenhum astrônomo,
consta jamais, nunca, jamais, haver visto com seus próprios olhos um planeta saindo ou emergindo de dentro de uma nebulosa. Assim, então, não tem conhecimento. No entanto, é admitido por muitos nécios como dogma de fé. Se Laplace não houvesse esquecido de si mesmo, não haveria elaborado essa absurda teoria. Por aí anda um nécio que lançou uma gota de óleo dentro de um copo com água. Com um palito se propôs a fazer girar a gota de óleo. Se estenderam anéis que logo ficaram girando ao redor da gota central. E assim se formou o universo, disse. Perguntaram-lhe, e então o que é isso? E Deus? Não se necessitava, respondeu. Vocês já veem como se formou. Porém, bem tonto, não se dá conta de que, em sua teoria, ele está fazendo um papel de Deus, pois ele, com este movimento, está fazendo girar o óleo, a gota de óleo ao redor do mundo. No entanto, é tão nécio que não se dá conta que houve necessidade de alguém que provocasse os movimentos, pois sozinha a gota de óleo não giraria nem se estenderia em forma de anéis. Necessitou de uma mão que a movesse, de um impulso inteligente. Mas esse cínico, esse tonto, está fazendo o papel de Deus e, no entanto, nega a Deus. De maneira que assim são as pessoas, torpe quando se esquece de si mesma. E quanto ao que se refere a mim, graças a Deus, não tenho me esquecido de mim mesmo, quer dizer, de meu próprio ser. Portanto, digo que a nebulosa de Laplace e sua teoria nebular é falsa. Eu vou mais longe. Eu estou com Sabaoth, com Sababat. Que é isso? Dirão vocês. Sababat? Se digo que estou com Sababat, não estou cometendo nenhum delito. É a inteligência diretriz formada, diríamos, pelo Sabaoth, pelo exército da palavra. Como surgiu o universo? De uma nebulosa? Não é certo, não digam falsidades. Surgiu de Sabaoth, da substância mãe, do caos, de Mula Prakriti, diriam os hindustanes, que se celebraram certos rituais, tântricos, por certo, no amanhecer do Mahavantara? Está correto? Claro, os Elohim, que em seu conjunto constituem o Sabaoth, esse exército da palavra, desdobram a si mesmos na forma do andrógeno divino. Porém, ao desdobrarem a si mesmos, com machos fêmeas, ficaram suficientemente preparados para fecundarem a matéria caótica. Assim foi como a Ísis e seu princípio masculino executaram então uma cópula de tipo químico, metafísico, para fecundar a matéria caótica, para fecundar a Sabaoth, o caos. Então separaram as águas superiores do caos das inferiores. Estas superiores foram fecundadas pelo fogo, ascenderam pela espinha dorsal de Ísis, falando de forma coletiva. Foram fecundadas pelo princípio masculino com fogo e logo retornadas posteriormente ao caos, para que o caos fosse por sua vez fecundado. E assim surgiu a vida, surgiu a sementeira de tudo o que é, foi e será. Produziu-se o redemoinho atômico por todas as partes. Logo, os germes da existência, os átomos elementais surgiram. Surgiram os mundos com todas suas coisas, tudo graças a Elohim ou aos andrógenos divinos, ou à hoste dos Elohim, para falar mais claro. Porém, não havia ali nenhuma nebulosa. A primeira forma que surgiu a existência foi um universo mental. Muito mais tarde cristalizou em forma astral. Depois em forma etérica, e logo tomou forma física. Porém, não houve nenhuma nebulosa por aí, como disse Laplace. Tudo foi produto da palavra. Se Laplace não tivesse se esquecido de si mesmo, se em vez de elaborar sua teoria, tivesse se entregado à meditação, é óbvio que haveria podido algum dia evidenciar as origens do universo, que está muito longe de parecer-se com as teorias que elaborou. Essa é a crua realidade dos fatos. De maneira que, quando alguém se esquece de si mesmo, comete erros espantosos. O mais grave é alguém esquecer de si mesmo. O fogo é o que conta em qualquer criação, mas uma coisa é o fogo no mundo físico e outra é o fogo no caos. Obviamente, no caos, o fogo é uma potência elétrica, com possibilidades de despertar para criar.
Nestes dias, nos quais estamos trabalhando com Piscis Sophia, digo que Piscis Sophia no caos é definitiva. Realmente, Sophia é sabedoria do fogo e resplandece no caos. Por algo se diz que a luz sai das trevas e que o cosmos sai do caos. Piscis Sophia, como fogo, resplandece no caos para criar e voltar novamente a criar. A divina sabedoria está no caos e do caos pode brotar para chegar ao Aeon 13, ao 13 serpente, ao 13 numeral 7º. Assim, meus queridos irmãos, nós devemos refletir cada vez mais em tudo isto. Grandes coisas se abrem para qualquer um, quando não se esquece de seu ser, quando se recorda a si mesmo profundamente. É aconselhável que os irmãos, diariamente, seja por 5, 10 minutos, um instante, meia hora, se recordem de si mesmos, que sentados em uma poltrona, relaxem seu corpo totalmente. Um dia poderiam chegar à experiência do real por esse caminho, que é um modo de atuar sobre o centro emocional por meio do centro motor, quando já está nesta atitude simplesmente de pleno relaxamento, vivenciando ao ser, sentindo-o, experimentando-o. Tornar-se receptivo ao ser, isso é fundamental. A personalidade deve tornar-se cada vez mais passiva e receptiva à palavra que vem de cima, do alto. Essa palavra vem através dos centros superiores do ser e chega. Mas se não somos receptivos, se não aprendemos a nos relaxar, se nos esquecemos de si mesmos, como poderemos receber as mensagens que vêm através dos centros superiores do ser? De que maneira? Os irmãos devem compreender isto, que há que ser um receptáculo, tornar-nos receptivos, aprender a receber a palavra, captar sua profunda significação, isso é fundamental. Diariamente, devemos nos relaxar e recordar-nos a si mesmos, a nosso próprio ser. Assim, avançaremos triunfantes.